Marcos 10, 46, 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que a paz de Cristo esteja contigo. Hoje o Evangelho é curtinho, mas ele tem dentro assim uma das maiores lições de fé de toda a Bíblia. Esse homem, meus irmãos, Bartimeu, o nome dele, ele devia ser exemplo para todos nós. Olha, quando você entender o que esse cego fez, você vai querer fazer igual. Veja bem, Jesus estava saindo de uma cidade chamada Jericó. Ele estava indo em direção a Jerusalém. E com ele ia uma multidão enorme, era muita gente, barulho, poeira, empurra. E aí, no meio do caminho, tinha um homem sentado no chão. A Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Então ele era cego, então ele não podia trabalhar. Sem poder trabalhar, ele só tinha um jeito, né, de sobreviver, que era pedir esmola. Então ele passava ali o dia inteiro sentado na beira da estrada, dependendo da pena dos outros. Era invisível para a sociedade. Ninguém olhava para ele. Agora repara numa coisa que a Bíblia faz. Ela faz de propósito. Ela diz o nome dele. Bartimeu, né? Filho de Timeu. Isso é raro. Se você prestar bem atenção na maioria das curas que Jesus fez, a Bíblia não diz o nome da pessoa curada. Perceba que a Bíblia fala de um cego, fala de um paralítico, uma mulher. Mas aqui, a Bíblia faz questão de dizer: o nome dele é Bartimeu. Por que será, hein? É porque esse homem ficou tão marcado na memória da igreja primitiva, né? O testemunho dele foi tão forte que todo mundo lembrava o nome dele. Bartimeu ficou muito conhecido na comunidade.
Olha então o que acontece. Bartimeu está lá sentado ali no escuro da cegueira dele, né? Ele ouve um movimento diferente na estrada. Ele percebe, tem mais gente que o normal, mais barulho. O que será que está acontecendo? E aí alguém responde: é Jesus, o Nazareno, que está passando. E aí nesse instante alguma coisa acende no coração de Bartimeu. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Já tinha ouvido as histórias de cura. Ele deve ter pensado assim, ó: é agora ou nunca, essa é a minha chance. E aí, ele faz a coisa mais importante da vida dele. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi. Isso não é um nome qualquer. Filho de Davi era o jeito que o povo judeu chamava o Messias, o Salvador prometido. Quer dizer que Bartimeu, mesmo cego dos olhos, ele enxergava com o coração quem Jesus era de verdade. Os que tinham olhos bons não enxergavam, mas o cego enxergou. Mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz, muitos os repreendiam para que se calasse. Então quer dizer que a multidão mandou ele calar a boca. Cala a boca, cego, não enche, não atrapalha. Quem é você para incomodar o mestre? Senta aí quietinho no teu canto. Pensa nisso, irmão, o coitado estava tentando chegar em Jesus e a própria multidão, gente que estava seguindo Jesus, tentou impedir, né? Tentou abafar, tentou calar. Olha o que Bartimeu fez então quando mandaram ele calar. A Bíblia diz o seguinte: mas ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem piedade de mim. Ele gritou mais alto. Mandaram ele calar e ele aumentou o volume. Quanto mais tentavam abafar, mais ele insistia. Quanto mais o povo dizia para ele desistir, mais ele gritava: tem piedade de mim. Essa é a lição que Bartimeu te dá hoje. Quando você decide buscar Jesus de verdade, vai aparecer gente tentando te calar. Vou te dar alguns exemplos. Você decide voltar a rezar, e aí aparece o cansaço dizendo: deixa para amanhã. Aí você tem que gritar mais alto, né? Ou você decide ir à missa e aparece o parente zombando: ah, agora você virou santo. Ou você decide largar um vício e aparece uma voz gritando. Ou então você decide perdoar alguém e aparece o orgulho dizendo: ah, ele não merece. O mundo vai sempre tentar te calar. A preguiça vai tentar, o medo vai tentar, a vergonha vai tentar, as pessoas vão tentar. Mas o Evangelho de hoje nos ensina para a gente não parar de gritar mais alto, insistir com Deus. Não desiste então da tua oração. Quantas vezes a gente desiste de rezar, né? Por uma causa, porque demorou. Quantas vezes a gente para de pedir uma graça porque achou que Deus não estava ouvindo. Bartimeu não parou, né? E olha o que aconteceu. Então a Bíblia diz: então Jesus parou. Sabe o que isso quer dizer? Que o seu grito faz Jesus parar. A sua oração insistente alcança o coração dele.
Então Jesus chama ele, né? A multidão, as mesmas pessoas que mandavam Bartimeu calar a boca, agora dizem: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha que reviravolta. Antes, eles diziam: cala a boca. Agora dizem: coragem, ele te chama. O mundo é assim. Quando vê que Deus te atendeu, muda o discurso, né? E olha o gesto lindo que ele faz. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então ele jogou o manto para o alto, largou ali a única segurança que tinha para correr para Jesus. Jesus faz uma pergunta que parece estranha, né? Olha, o que queres que eu te faça? Claro que Jesus já sabia, né, meus irmãos? Jesus está perguntando para o cego o que ele quer. Não está na cara, né, que um cego quer enxergar? Por que Jesus então pergunta uma coisa óbvia? É porque Jesus quer ouvir do próprio Bartimeu o pedido. Jesus quer que a gente diga com a boca o que a gente quer. Claro que ele sabe, mas ele quer ouvir. Então Bartimeu responde: mestre, que eu veja. E aí Jesus responde: vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante o homem enxergou. Olha que coisa, irmão! Jesus disse que foi a fé de Bartimeu que curou. Não foi sorte, não foi por acaso. Foi a fé teimosa daquele homem que calou a boca, que não calou a boca, né? A mesma fé que fez ele gritar mais alto quando mandaram ele calar. A Bíblia termina dizendo que Bartimeu, depois de curado, seguiu Jesus pelo caminho. Quer dizer que ele não pegou a cura e foi embora, né, cuidar da vida dele. Ele virou seguidor de Jesus. E é por isso que a igreja primitiva sabia o nome dele, porque Bartimeu virou parte da comunidade. O cego, mendigo que ninguém dava valor, virou testemunha conhecida da fé. Sabe o que isso ensina? Que quando Jesus muda a sua vida, você não pode pegar a bênção e sumir. Você segue ele, você vira testemunho, você conta para os outros o que Deus fez por você. E hoje a pergunta que fica é: qual é o grito que você parou de gritar? Qual oração você desistiu de fazer porque achou que Deus não estava ouvindo? Qual graça você parou de pedir? Hein? Qual sonho que você enterrou porque o mundo mandou você calar a boca? Hoje, no evangelho de hoje, Bartimeu te ensina: não desiste. Volta a gritar com mais fé, sem se importar com quem manda você calar a boca, porque o seu grito faz Jesus parar. Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo. Senhor, tem tanta gente que parou de gritar, que desistiu de pedir, que não reza mais, que se calou porque o mundo mandou calar. Hoje, Senhor, reacende a fé teimosa de Bartimeu no coração de cada um. Dá coragem para pedir de novo, de insistir na oração, de não desistir da graça. E para, Senhor, assim como parastes por Bartimeu, para diante de cada um que te chama hoje e pergunta no fundo do coração de cada pessoa o que é
O que você quer que eu te faça? Em nome de Jesus. Amém.